Olá, então vamos dar continuidade agora à terceira parte, né? Já houve 2 vídeos anteriores dando sequência a Apocalipse capítulo 20, e agora nós estamos no versículo 9 e 10. Então, se você, eu acho que se você está vendo esse vídeo agora, vá ver primeiro os 2 anteriores, né? São vídeos de 20 minutos, então do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo, a primeira parte do versículo 9, quando acontece o cerco à cidade amada, né? A coalizão ali voltada contra o povo de Deus. Então vamos ver nessa terceira parte a batalha em si, né? É cercado a cidade amada, né? Capital do reino milenar, no caso Jerusalém, e os inimigos estão todos prontos ali para dizimar o povo de Deus e a cidade de Jerusalém, né? E aí o que acontece? Nós vamos ver o contra-ataque celestial, ou poderíamos dizer assim, a aniquilação dos inimigos. E a forma como acontece, né, o versículo 9, a forma como acontece relembra outros juízos, né? O juízo, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade que vivia uma promiscuidade pecaminosa, e ali caiu fogo do céu e destruiu as cidades, né? Então aqui a cidade está cercada, né? E Deus vai trazer o juízo contra os inimigos de Israel, né? Então o versículo 9 diz que desceu fogo do céu e devorou todos os inimigos, né? Num ataque único, né? Caiu fogo do céu e eximou todos os inimigos. E aí o que acontece? É o fim da batalha, é o fim da coalizão, né? Contra a nação de Israel. E aí o texto, o versículo 10, após os inimigos serem vencidos através do fogo do céu que devorou a todos, né? Poderíamos dizer que foi uma cremação dos inimigos, né? Através do fogo que caiu do céu. O texto vai mostrar o destino do diabo, o destino final do diabo, né? A primeira parte ele foi preso no abismo, agora o destino final dele, né? Versículo 10 diz: e o diabo que as enganava, no caso que levou a coalizão, enganou a coalizão e levou para elas se voltarem contra a cidade amada, contra a cidade de Jerusalém, né? Ele vai ser lançado no largo de fogo e enxofre, versículo 10, né? E aí acontece o que? O fim da influência maligna. Já não há mais, o diabo já não vai mais por toda a eternidade influenciar ninguém à pecaminosidade, né? Como também é o fim, nós poderíamos dizer que é o fim de Satanás. Satanás agora tem o seu fim com o seu destino sendo lançado no lago de fogo, né? E aí é interessante ver isso, que já existia pessoas nesse destino, no largo de fogo. Já existia o texto no versículo 10 vai descrever exatamente isso, que o diabo foi lançado agora, né, no final do milênio, depois dessa batalha, mas já existia lá, quando ele descreve, né, e o diabo que as enganava, né, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, né? Então quem já estava lá no largo de fogo? A besta e o falso profeta, né? E aí vem a questão, quando que eles foram lançados lá, né? Quando que eles inauguraram o largo de fogo? Nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 19 e o versículo 20, né? Na grande tribulação, e aqui essa batalha aqui, a batalha do Armagedon, né? Você vai ver que o que acontece, eles foram presos, né? O versículo 20 diz, 20 do capítulo 19: a besta foi presa e com ela o falso profeta, né?
E por que eles foram presos? Porque eles manipularam, né? O texto vai mostrar o que eles fizeram, né? Realizou os sinais, né? O falso profeta, e enganou, né? E promoveu a enganação, né? E aí o versículo 20 ainda, do capítulo 19, vai dizer quem eles haviam enganado. Quem foi que foi enganado? O texto diz, versículo 20, os que receberam o sinal da besta. 19, capítulo 19, versículo 20. Os que receberam o sinal da besta. Então ele enganou e as pessoas colocaram, eu não vou abordar aqui, não vou fazer aqui conjecturas ou explorar suposições do que seria o sinal, a marca da besta, né? Mas essas pessoas foram enganadas e colocaram a marca da besta, né? Como também adoraram a imagem da besta. O versículo 20 diz isso. Os que adoraram a sua imagem. Então, tá aqui, quem foram essas pessoas que colocaram a marca, o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem, né? E aí, qual foi a punição para a besta e o falso profeta? Foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, antes de Satanás ser jogado no lago de fogo, ele já havia sido inaugurado, né, no final da grande tribulação, com a besta e o falso profeta, né? E aí, vamos voltar agora para Satanás, depois de ter sido lançado no lago de fogo, né? O capítulo 20 e o versículo 10, né? O texto vai mostrar como que vai ser essa punição no lago de fogo. Como será essa punição no lago de fogo, né? O versículo 10. Eles serão atormentados de dia e de noite, né? Então, o falso profeta, a besta, né? E Satanás, como também todos que vão ser julgados, né? O versículo 15 do capítulo 20, e logo aquele que não se achou escrito no livro da vida, né? Foi lançado no lago de fogo, no caso, a segunda morte, e os que ressurgiram para esse julgamento, todas as pessoas de todas as épocas, de todas as gerações, né? Até esse momento aqui, que vão ser ressuscitados para serem apresentados ao grande trono branco, e aí aquele que não tem o nome escrito no livro da vida vai ser condenado, né? E aí qual é a duração? Certo, vai ser Satanás e as pessoas que viveram uma vida promíscua ou que se distanciaram de Deus, que negaram a Deus, que não quiseram intimidade com Deus, que viraram as costas para Deus. Quanto tempo vai durar essa punição, né? E aí aqui no texto diz que pelos séculos dos séculos. Então, uma compreensão infinita, né? Quanto tempo vai durar? Para sempre. Pelos séculos dos séculos. Vão estar lá aqueles que viveram uma vida de pecado, né? E Satanás, a besta e o falso profeta, e todas as qualificações, as características dadas ao próprio Satanás, o dragão, diabo, Satanás, a antiga serpente, né? E aí nós finalizamos o capítulo 20 nós finalizamos com essa parte, o capítulo 20 de Apocalipse, e exploramos o milênio, né, a partir desse capítulo, que o capítulo diz, né? E aí no vídeo não nessa série sobre o milênio, mas antes eu falei sobre o dispensacionalismo, e no próximo vídeo eu vou falar sobre Ezequiel capítulo 40 até o 48. Possivelmente vou trazer uma síntese do que trata esses oito capítulos, porque fica difícil abordar isso a partir de um vídeo, né? Teria que ser vários e vários vídeos para abordar. Mas aí a gente vai trazer um esboço, poderíamos dizer assim, desses 8 capítulos, né? Porque vai abordar mais ou menos, também vai entrar dentro desse contexto, e aí a gente vai ver lá. Eu vou dar uma pesquisada para a gente ver essa questão do templo do milênio e os sacrifícios, né? A partir do Daulin Pentecoste, do qual eu já fiz referência nas duas partes anteriores do vídeo sobre o milênio. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos finalizar, mas vamos... Beleza, né? Nós sabemos que vai haver um milênio,
E nesse milênio, de acordo com o texto, vai haver a entrada de pessoas que morreram durante esse período. Satanás será preso por esses 1000 anos, não com base em Apocalipse capítulo 20, mas com base aqui no Walter Brunelli, como eu abordei na teologia sistemática do Walter Brunelli. Será um tempo glorioso, né, de paz, de restaurações, né? Mas o que tudo isso aí, o que nós podemos trazer para nossas vidas? Hoje nós estamos contemplando no Brasil, no mundo, ou você mesmo na sua própria vida, muitas vezes, né? Você vê as situações e muitas vezes você questiona se Deus, algumas pessoas até se tornam ateus, né? Se Deus está no controle de tudo ou se as coisas estão correndo aí sem que Deus intervenha ou sem que Deus ele venha com seu poder e as coisas mudem, né? Mas esse texto nos mostra que Deus ele controla tudo, ele é soberano e que a criação ela não está livre seguindo um rumo desgovernada sem que Deus ele intervenha, sem que Deus ele guie o mundo, ele tenha programado o mundo para ir para onde ele quer que vá, né? Poderíamos dizer, não existe ponta solta. É a primeira coisa que você precisa entender, né? Deus está no controle de tudo e não existe ponta solta, né? O que existe é o tempo certo para cada situação, que está programado no cronograma, no relógio escatológico de Deus, né? Isso tá tudo claro e o texto aqui mostra isso que vai acontecer. Então, não há como fugir disso aqui. Nós não temos um Deus do teísmo aberto, que fez o mundo e deixou o mundo correr através das leis naturais e não intervém, não sendo um Deus pessoal, né? Outra coisa que fica muito clara no texto de Apocalipse capítulo 20, que nós podemos trazer para nossas vidas, porque a questão da batalha espiritual é muito forte dentro do meio cristão, né? A questão de maldição hereditária, tudo isso, e as pessoas até mesmo chegam ao ponto de construir uma certa idolatria sobre o próprio Satanás. Mas o que nós precisamos entender é que Satanás, por mais que ele influencie, como nós vimos no texto, mas ele só vai até onde Deus permite. Logo, o que fica claro, né? Com base no texto de Apocalipse capítulo 20, que ele é limitado, Satanás é limitado. Um bom texto para a gente observar isso é o texto de Jó, né? Quando ele pede, inclusive ele vai pedir permissão a Deus para que ele atue na vida de Jó e Deus, epa, a vida dele você não vai entrar não, entendeu? Você vai só até aqui. Então assim, você vê a limitação, ele é limitado, né? Nos milagres de Jesus, nós vemos também isso, né? Os demônios ali atuando na vida das pessoas e Jesus simplesmente diz, sai, acabou, né? Um bom exemplo é o endemoniado de Gadareno, sai, show, e ele sai. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, Satanás ele é limitado e ele só vai até onde Deus permite que ele vá. O que cabe a mim? Ter comunhão com Deus e a cada dia confiar na providência de Deus, né? E não ter medo do diabo. E claro, eu não vou dar lugar a ele, porque se eu dou lugar, ele faz como fez aqui, né? Após de 1 milênio ali convivendo na presença do Senhor, todo mundo se rebela, não todo mundo, mas uma parte das pessoas se rebela e se volta contra o próprio Deus, né? E aí qual outra aplicação que nós podemos tirar para a nossa vida, né? É a ação de Satanás na vida das pessoas, né? E ele atua de duas formas, né? Você vê, normalmente quando a gente vai comprar uma roupa, um carro, né? Um carro, uma Porsche, né? Ou uma BMW, ou poderíamos dizer assim, uma Land Rover, né? Tudo isso tem uma marca, né? Existe uma marca para essas coisas, né? Para esses objetos, para esses carros, ou tudo que um iPhone é uma marca, né? E qual é o intuito de Satanás, né? Quando você vê algo, ali tem um dono, né? Então,
Se você for observar, Satanás, qual a intenção dele? Aqui você vê, colocar a marca dele, colocou a marca dele nas pessoas. E como é que ele faz para colocar a marca dele nas pessoas? O próprio texto deixa claro que quem morreu e participou da ressurreição foram as pessoas que testemunharam Jesus, que guardaram a sua palavra, que não adoraram a besta, não colocaram a sua imagem na testa. Então, você vê como que eu não coloco a marca de Satanás na minha vida, poderíamos dizer assim, né? A partir do momento que eu sou uma testemunha de Jesus, que eu prego essa palavra, que eu vivo essa palavra, então eu não estou colocando a marca de Satanás na minha vida. Mas a partir do momento que eu passo a viver uma vida de promiscuidade, uma vida que vai contra o que as escrituras sagradas ensinam, logo eu estou colocando a marca de Satanás, porque eu sou dele, eu estou dizendo que eu pertenço a alguém. E outra coisa que o inimigo de nossas almas ele quer da humanidade, das pessoas, é a adoração. E é isso que você vê muito bem no texto de Mateus, no capítulo 4, na tentação de Jesus, quando ele diz que vai dar tudo e a única coisa que ele quer em troca de Jesus é que Jesus simplesmente se proste e adore a ele. Então o que ele quer das pessoas? Ele quer a adoração das pessoas. Então nós precisamos ter uma vida consciente, né, voltada para o Senhor, para que a nossa vida não dê espaço para que nós possamos nos prostrar diante do inimigo de nossas almas e o adorar a partir das nossas concepções existenciais, da maneira como nós vivemos, né? E aí muitas vezes muitas pessoas adoram a Satanás a partir do momento que vivem uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, né? E outra coisa que o texto nos traz, né, é que viver uma vida de santidade, viver uma vida, né, ser uma testemunha de Jesus requer de cada um de nós, né, carregar a nossa cruz, mas entender, né, que ser testemunho de Jesus pode nos levar à morte. E aí a gente vê muito bem isso aqui no próprio texto, né, mas nós vimos também na vida dos apóstolos, com exceção de João, foi o único apóstolo poupado, né. O Coliseu de Roma, até Constantino entrar, nós vemos as perseguições, Calígula, Nero, os imperadores romanos, coalizões subsequentes ali, matando ali os cristãos, sendo jogados ali no Coliseu para serem mortos ali, né, pelo inimigo de nossas almas, né? Como também muitos hoje, quantos cristãos não têm sido mortos aí nos países do Oriente Médio, onde a fé praticada é a fé islâmica, né? A Sharia, a lei islâmica. E quantos cristãos não têm perdido a sua vida, né? Aí fica aqui como aplicação prática para a nossa vida, é o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, que se alguém quer vir após ele, se alguém quer seguir Jesus, né? Negue-se a si mesmo, quer dizer, negue a sua existência pecaminosa, né? Tome a sua cruz, logo cruz, uma referência direta a sofrimento, e siga Jesus. E se tiver que morrer, tem que morrer. Ontem no culto de oração, eu dizia isso quando terminou o culto, a gente ficou conversando um pouquinho lá fora, e eu falei para os irmãos, né? A gente vai ver agora, né, quem é e quem não é, né? A partir do momento que eu acredito muito que vai acontecer agora, vão vir leis que vai afrontar a igreja, que vai botar a igreja na parede, que vai botar pastores na parede, né? E aí a gente vai ver. A gente vai separar os pastores dos falsos pastores, a gente vai separar as ovelhas dos bodes, né? Dos lobos, né? Que adentraram dentro da igreja, e a gente vai ver quem é joio e quem é trigo, a partir de agora, com o procedimento e com as atitudes, né? Os frutos, né? Vamos ver, pelos seus frutos conhecereis. E isso já vai ser feito de uma forma bem sutil, a partir de que já existem igrejas convertentes, né? Que vão contra as escrituras, e essas igrejas vão dar continuidade ao que elas acreditam, né? Logo indo contra as igrejas que acreditam de forma diferente, que seguem as escrituras. E aí quando vier a lei, aquelas igrejas fazem, por que vocês não querem vir? Então vocês são contra a lei. Logo, prisão e muitas vezes martírio, como acontece em vários lugares do mundo, né? Mas
para finalizar o vídeo, né? Aquele que permanecer fiel vai ter recompensa. Você vê aqui que o texto, dentro do texto aqui, qual foi a recompensa, né? Viveram, né? Logo não passarão pela segunda morte, né? Viveram, né? Reinaram com Cristo, né? Não vão passar pela segunda morte, né? Logo vão ter uma vida eterna com Deus, né? E aí eu quero ler aqui o texto de Apocalipse para finalizar o vídeo, né? A gente encerrar. E aí vão ficar três vídeos de 20 minutos, praticamente 1 hora só de estudo. Apocalipse no capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então quem é que vai receber a coroa da vida? Quem for fiel até a morte. Aquele que permanecer com seu nome escrito no livro da vida. Fiel. Aquele que for fiel. Santo, né? Aquele que permanecer no caminho. E qual é o caminho? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os ensinamentos dele é o caminho. Então, se permanecer nos ensinamentos de Jesus, vai receber a coroa da vida. Se negar a Jesus, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, é isso, né? Finalizamos Apocalipse, capítulo 20 e os 10 versículos expostos, versículo por versículo, né? Espero ter trazido uma palavra que edificou a vida de vocês e esclarecimento com referência ao próprio texto de Apocalipse, né? Como também outras referências bibliográficas, né? E é isso aí, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para dar uma força, né? Compartilha esse vídeo com outras igrejas aí, com outras na tua igreja, independente de ser pentecostal ou não. Pelo menos, se não for pentecostal, vai entender como os pentecostais pensam, né? Como eles interpretam, por não serem aliancistas, né? Então, que Deus vos abençoe, né? E é isso, finalizamos o texto sobre o milênio. Até o próximo vídeo.